em 2 Coríntios 5:17. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Depois de Romanos, 1 Coríntios, aí vem 2 Coríntios. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Meus irmãos, a palavra que eu vou trazer hoje é sobre renúncia. Renúncia. É uma palavra que muitas pessoas ouvem, mas poucas pessoas sabem o significado. Você sabe o que é renunciar? Renunciar ao teu eu, renunciar à tua carne, renunciar à tua vontade. Aleluia, Deus. 2 Coríntios 5:17. Glória a Deus, aleluias. 2 Coríntios 17, 5:17. 2 Coríntios 5:17. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. No 18 diz assim: e tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. 19. Isso é, Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vou ler até aqui, meus irmãos. Mas a gente vai focar no 17. Aqui o Senhor está dizendo que se a gente renunciar, se a gente quiser realmente ver uma vida para Cristo, uma vida em Cristo, o Senhor vai fazer a gente uma nova criatura. O Senhor vai fazer a gente uma nova pessoa. Por que muitas pessoas estão na igreja e a gente costuma ouvir assim: não está renunciado? Não, Isaías não renunciou com Jesus, não. Aceitou, mas não renunciou. Ou por quê? Por 2 motivos. O primeiro, quando a gente renuncia e vira uma nova criatura, o nosso eu deixa de fazer parte da nossa vida. A nossa vontade deixa de fazer parte da nossa vida. Segundo, Deus, Ele é mansidão, Ele é calmaria, Ele é compreensão, Ele é justiça, Ele é ouvinte, Ele é amoroso, Ele tem compaixão. Aí você ouve essa frase quando você está na igreja e tem um irmão que está brigado com outro irmão dentro da igreja. Está brigado com o irmão dentro da igreja. Ou o irmão está dentro da igreja, mas os irmãos percebem que o irmão ainda é uma pessoa carne, uma pessoa nervosa, uma pessoa não é compreensiva, não gosta de ficar conversando, é um canto. Aí a pessoa fala assim, ela não é renunciada. Por quê? Pelo jeito e a maneira que ela se comporta. Porque se lá, antes de eu me reconciliar com Deus, eu era uma pessoa estressada, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa que não queria ninguém perto de mim, eu era uma pessoa incomunicativa, eu era uma pessoa que não gostava de pessoas.
faz de uma nova criatura, Ele coloca amor dentro de mim. Coloca compaixão dentro de mim. Eu começo a escutar os outros, falar menos e ouvir mais. Eu começo a sentir um amor pelo próximo. Eu consigo entender a dor do outro. Eu começo a ter empatia. Eu começo a ficar uma pessoa calma. Aleluia, Deus. Eu começo a sentir Deus trabalhar comigo. Falar assim, nossa, se essa situação acontecesse comigo lá atrás, eu matava. Eu estrangulava. E hoje eu consigo sentar, respirar e resolver. Realmente Deus transforma uma nova criatura. Só que tem os seus poréns. Aleluia. Você não pode cochear em dois pensamentos. Você não pode vir para a igreja em dois pensamentos. Você não pode viver uma vida com Deus em dois pensamentos. Você não pode querer viver para Deus e fazer a vontade da sua carne. Deus mesmo vai dizer, se você é amigo da tua carne, você é inimigo dele. Deus vai dizer, se você busca satisfazer a sua carne, você não está agradando a Ele. Por aí você também já vê se você está mesmo renunciado ou não. Se você ficar pensando, ai, eu vou ou não vou para a igreja? Tá chovendo. Ai, acho que eu vou ficar em casa. Ah, não, mas eu tenho que ir porque eu tenho que buscar, senão eu vou para o inferno. Ah, então eu vou tomar um banho. Ah, não, a água tá fria. Então, meus irmãos, você não pode cochear em dois pensamentos. Você tem que determinar o que você quer diante do Senhor. Aleluia, Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja já pensando na oportunidade. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho certeza que a pastora vai me dar oportunidade. Se a pastora não me der oportunidade, eu vou ficar 2 cultos sem ir. Ou se a pastora não me chamar e falar por que não me deu oportunidade, eu vou chamar ela no WhatsApp depois. Mas eu tenho que ter oportunidade. Eu tenho que exercer o que eu fui chamado para ser. Mas o Senhor fala o quê? Serei reconhecido por mim e não pelo homem. Como eu já falei aqui para os irmãos, eu fiquei 9 anos na Assembleia de Braz, lá em São Paulo. 9 anos. Não foi 9 dias, não foi 9 meses, foi 9 anos. E eu pergunto para os irmãos, quando foi que Janara veio na frente, em cima do púlpito, para pregar na Debrais, do Santa Maria, Osasco? Nunca. Meus pastores, pela doutrina da Assembleia de Braz, que você não pode subir em cima do púlpito para pregar se você não tiver casado. Se você não tiver com a sua vida da forma e da maneira que eles veem, você não pode. Eu não era casado, eu fazia todo o trabalho do Senhor. Porém, eu não era casada na época que eu ficava lá. Então, o que começou a acontecer? O Senhor começou a me levar para fora. Então, muitas das vezes, quando tinha culto, que havia alguém para pregar, eu não poderia estar porque eu estava em outra igreja pregando. Então, resumidamente, eu não preguei lá, mas eu pregava lá fora. Os membros da igreja lá, eles só vinham pegando o microfone para cantar hino da harpa ou contar um testemunho. E nada mais. Só que eu entendi que Deus estava trabalhando em mim. Aleluia. Então, meus irmãos, se vocês ficarem um mês sem oportunidade, vocês têm que entender que vocês não estão um mês de banco. Vocês têm que entender que vocês não estão um mês. Ah, a pastora não quer me dar. Não. O que os irmãos têm que entender é que quem dá oportunidade é Deus. Os irmãos têm que entender que Deus tem que trabalhar com cada um diferente. O Senhor tem um jeito de envolver cada um diferente. O Senhor tem uma maneira de trabalhar com cada um diferente. Basta você querer. É igual foi cantado aqui.
transformado? Você quer ser lapidado? Você quer passar pela fornalha? Você quer passar pelas covas do leão? Porque eu costumo ver isso. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero meu casamento reconciliado, eu quero meu casamento da forma que era melhor na presença de Deus, eu quero meu casamento, eu quero meu noivado, eu quero um filho, eu quero isso, mas não quer buscar o dono que provê isso. As pessoas estão preocupadas com o que? Com dela, com eu, com o meu embigo. Não estão preocupados de buscar, de orar, de interceder, de descer na madrugada. Ah não, a pastora chora por mim, para que eu vou orar? Não, a missionária está orando por mim, para que eu vou jejuar? Então, a gente tem que entender isso, que se a gente não mudar, se a gente não se transformar, se a gente não decidir renunciar de verdade às nossas vontades, nós não vai estar agradando a Deus mesmo vindo para a igreja. A gente não jorra duas águas, meus irmãos. A gente não jorra água doce e água salgada. A gente não pode ser alguma coisa aqui dentro da igreja e lá fora ser outra. É igual a irmã Maria mesmo falou. Sexta-feira ela me viu e eu não vi ela. Eu não vi ela. Então o que acontece? O que eu sou aqui dentro eu tenho que ser lá fora. Porque o exemplo que eu estou dando lá fora, às vezes eu não estou vendo, mas tem alguém me observando. Tem alguém te olhando. Tem alguém te vendo. Tem alguém falando, ó, não, realmente, eu vou naquela igreja daquela missionária, porque realmente eu estou vendo que ela é uma mulher de Deus. E se ela é uma mulher de Deus, lá na igreja dela também é de Deus. Então você tem que dar um exemplo dentro da tua casa. Às vezes você está lá disposta, mas você tem que estar preparado. De repente chega alguém. E como que a pessoa vai te ver? Nossa, cheguei na casa da irmã Maria. Jesus. A irmã é o fogo pentecostal na igreja, mas em casa a menina estava tocando um forrozinho lá e estava... Saí de fininha, ela nem me viu. Então a gente não pode jorrar duas águas. A gente tem que ser totalmente do Senhor. Eu vou pedir para que algum dos irmãos abra em Gálatas 5. Gálatas 5. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele quer nos lapidar. E nós queremos? Você quer? Eu não queria. E eu fui, e o Senhor me levou para Minas. E eu passei 2 anos e 6 meses lá. Como eu já falei, numa lapidação, que eu não desejo o meu pior inimigo. Para aquele que quer a minha cabeça, eu não desejo para ele o que eu passei. Porque quando você não faz do jeito que o Senhor quer, Ele te obriga para que a promessa dele seja cumprida. Meus irmãos, sabe qual é o lugar mais rico que existe? Os irmãos sabem qual é o lugar mais rico que existe? Não é as Maldivas, não é os Estados Unidos, não é a casa do presidente. O maior lugar mais rico do mundo é o cemitério. Os irmãos sabem por que lá é o lugar mais rico do mundo? Porque lá tem pessoas que não quis fazer a vontade de Deus. Tem sonhos lá que morreram junto com a pessoa. Ali tem pessoas que serviram e desceram, foi guardado com excelência. Pessoas que buscaram uma vida inteira e estão guardadas. Mas pessoas que foram chamados e não quis saber do ministério, não quis saber da reconciliação. Você ainda está vivo, você ainda pode contar o seu testemunho e o seu milagre.
Não deixa que o teu sonho morra junto com você. Não deixa que a promessa de Deus morra junto com você. Não permita. Deus, ele não pode te obrigar a nada. Deus não pode te obrigar a nada. Mas ele pode te mostrar o caminho, como o filho dele fazia. Alguém... Vai ler, pastor? Não. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Amém. Os irmãos ouviram. Isso são coisas manifestas da carne. Então, se é coisas manifestas da carne, significa que não agrada o Senhor. Então, tudo aquilo que foi dito agora pela pastora, se porventura, eu creio que aqui não tem, mas se porventura, se algum do irmão que serve à igreja fala que é crente, busca o Senhor e tem uma dessas características, ele não está agradando a Deus. Porque é muito fácil eu vir aqui pregar e eu estar na fornicação. É muito fácil eu vir aqui pregar e eu estar no adultério. É muito fácil eu vir aqui pregar e minha língua está impura. É muito fácil eu aqui pregar e eu estiver idolatrando. É muito fácil eu vir aqui pregar e eu estou mexendo com coisas ocultas. É muito fácil. Só que o que nós temos que entender é que uma hora a conta chega, meu irmão. Uma hora Deus fala, epa, você já brincou demais no meu púlpito. Epa, calma aí que você já brincou demais com a minha palavra. Sabe por que esse tipo de pregação são poucos pregadores que pregam? Justamente porque fala a verdade. Aí não quer machucar o irmão, não quer machucar o vizinho, não quer machucar a irmã. A irmã está em fornicação, se eu falar, ela vai falar até com ela. Aí ela vai falar que é indireta, já vai brigar comigo, aí eu não posso ficar com raiva, eu não posso brigar. Ei, a verdade tem que ser dita. Antes você morrer com a verdade para o céu, do que você morrer com a mentira e descer para o inferno. As coisas de Deus têm que ser espirituais. Tudo aquilo que agrada o Senhor, meus irmãos, é ligado com o mundo espiritual. Tudo que agrada a tua carne não é ligado ao mundo espiritual. Então não agrada a Deus. Não faz a vontade de Deus. Provérbios. Alguém pode abrir em Provérbios? Aleluia. Então a gente temos que entender que o mundo espiritual ele é um só. Um exemplo, ó, interessante. É totalmente fora da palavra, porém, o Senhor me lembrou aqui agora. As pessoas têm mania de não ler a Bíblia, conjecturar ou pegar aquilo que um pregador está falando, que um pregador está dizendo e ela pegar para a vida dela. Você sabia que tem muitas pregações que os pastores, missionários, diáconos, que vem aqui na frente pregar, vai pregar algo que não está na Bíblia? Vai pegar algo para que você imagine que ele está sendo usado pelo Senhor? Aí se você não lê, e eu chegar e falar assim, irmãos, abre
isso que o Senhor fala, lê a Bíblia para vocês não serem enganados. De quem eu vou falar é de uma pessoa que muitas pessoas colocou ela num contexto que não existe. Jezebel. Vamos lá, Jezebel. Quando você ouve essa palavra, quem é a pessoa que você imagina? Quem é as pessoas? Olha lá vem uma Jezebel. Misericórdia, Pai. Olha, se tu olhar, marido, eu quebro você na madeira. Tu nem olha para ela. É uma Jezebel. Os irmãos sabem quem era Jezebel na Bíblia? Os irmãos sabem quem era Jezebel na Bíblia? Se gostar de maquiar, tudo, né? Não? Ela era esposa de Acabe. Exatamente. E o motivo dela não era porque ela era assim bonita e tal, mas isso não era o motivo que ela está na Bíblia. O motivo que ela está na Bíblia é porque ela perseguia os profetas e ela queria matar todos os profetas por causa do rei e por causa também das entidades, dos demônios que ela servia. E um dos que ela tentou matar foi Elias. E Elias derrotou ela e os demônios, que também ela dizia que eram deuses dela. Então olha a diferença. Jezebel não era prostituta. Jezebel não era uma mulher que andava se mostrando para os príncipes, para os reis. Era uma mulher que perseguia profeta. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí quando alguém chegar e falar assim, olha uma Jezebel, aí você vai falar assim, oxe, ela te persegue, é? Oxe, me persegue? É, porque Jezebel perseguiu os profetas. Não sabia não? Aquilo ali é prostituta, é outra coisa, não. Uma coisa. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, meus irmãos. Por isso. Para a gente não ser enganado. Então, a gente tem que entender. Amém, meus irmãos? Vocês acharam? O tempo está correndo. Provérbios 6. A partir do 16. Pode ler o 16 e o 17. Provérbios 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. 19. Testemunha falsa que profere mentiras, e ao que semeia contendas entre irmãos. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Isso também é carne. Isso também é carne. O que é, meus irmãos? Língua mentirosa. Você sabe que a sua língua pode abençoar ou amaldiçoar. Mas língua mentirosa a gente pode também levar para o falso testemunho. Os irmãos concordam que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive? A gente tem que falar aquilo que nós estamos vivendo. Eu não posso falar do testemunho do irmão porque eu não estou na pele do irmão. Mas eu posso contar o meu testemunho. Então como que você vai contar algo que você não viveu? Aqui as pessoas podem não estar com você naquele momento. Mas alguém vai chegar e vai falar, nossa, fulano contou isso, isso, isso. Nossa, como fulano sofreu, meu Deus. Quem? José? Oxi, é doido. A história dele é outra, a história dele é assim, 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 assim. Então a gente tem que começar a falar aquilo que nós realmente somos. E não aquilo que nós queremos agradar o outro. Não, eu preciso chegar aqui, curar, libertar, fazer acontecer, porque eu sou missionária de libertação. Se eu não fizer isso, o povo não vai mais acreditar em mim. Igual ontem, a história que o pastor pregou, a pregação que ele fez ontem. A mulher só acreditou que Elias era profeta de Deus quando ele ressuscitou o filho dela. Até ele ressuscitar o filho dela, ela não estava crendo que ele era profeta. Mas Deus, não foi Elias que quis ressuscitar o menino. Deus falou, eu vou te provar e vou
provar para ela que quem manda na sua vida sou eu. Então não é você que vai provar quem é você na terra, é Deus. Mas se você estiver mentindo, como que Deus vai agir na sua vida? Se você estiver enganando aqueles que porventura te vê, como que você vai exercer isso? Para finalizar, testemunha falsa. E também é aquele que semeia contenta com os irmãos. Como diz, me disseram, me falaram e te contaram. Meus irmãos, no meio de uma igreja, independente de ser pequena, com 5, 4 membros, 3 membros, não tem que haver panela, não tem que haver burburinho, não tem que haver fofoquinha. Ah, mas a irmã falou. Papai, a irmã falou. Peraí, ô irmão, vem cá. Vem cá. Tu falou isso. Tem que ser assim. Não tem que ter. Porque aí o diabo entra, faz o que ele quer, aí fala, nossa, a igreja está uma luta, a igreja está uma confusão, o que está acontecendo? Aconteceram que estão soltando coisas, você está pegando para você, e o diabo está usando você para meter contenda na igreja. Por isso que existe reunião de membro, reunião de obreiro, reunião de pastores, reunião, por quê? Para que isso não aconteça. E Mateus, vigiai e orais, que não entreis em tentação, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu encerro aqui.